Fala pessoal, começando mais um vídeo e hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a pintura das minhas impressões 3D por aqui. Então essa é uma peça que eu imprimi na impressora de resina e eu vou deixar o link dela aí na descrição pra vocês. Na verdade eu vou deixar o link do Patreon do artista que fez essa peça, porque ele tem várias peças muito legais lá. São dezenas e dezenas de personagens legais que dá pra você imprimir aí. Então eu começo limpando com álcool de cereais, né, para tirar o excesso ali da resina e remover o suporte. Eu gosto de fazer esse processo de ir borrifando o álcool mesmo na peça, ao invés de mergulhar ele numa caixa, mergulhar a peça na caixa com álcool. Pra mim, né, pra forma como eu trabalho aqui, eu acho que funciona bem melhor, então eu gosto de fazer dessa maneira. E aí depois, como eu ainda não tenho nenhuma caixa para curar as peças, eu gosto de curar elas no sol mesmo, acho que funciona super bem. Então eu começo passando um primer cinza em spray, que fica bem mais prático. E aí, como eu vou utilizar o aerógrafo para pintar essa peça, eu peguei umas tintas nanquim, porque elas já têm uma diluição que dá certo com o aerógrafo. Como eu tenho dificuldade de encontrar a diluição correta, por enquanto eu tô usando as nanquins, né, já que eu ainda tô aprendendo a usar direito o aerógrafo, então assim eu consigo utilizar sem precisar ficar trabalhando na diluição. E aí eu fiz umas misturas de algumas das cores de tinta nanquim que eu tinha por aqui, até chegar no tom de pele que eu queria. E daí eu coloco dentro do copinho do aerógrafo e vou borrifando nas peças que já estão com o primer em spray cinza. Essas peças eu imprimi todas em resina, na impressora de resina, então o acabamento fica bem mais fácil de fazer. Mas se caso precisar, né, eu sempre passo uma lixa ou alguma massa para ajudar a esconder as linhas de impressões, né? Então acho que a de resina ela facilita um pouco esse processo, mas ainda assim precisa do acabamento, né? E aí eu utilizei uma fita crepe para poder mascarar ali a parte do pescoço do Ed, porque senão a tinta branca da camiseta ia acabar apagando a tinta do tom de pele que eu passei ali, né? E eu escolhi essa peça aí, que é o Ed do Stranger Things, porque ele é o meu personagem preferido da série, né? Então eu queria muito ter ele aqui, né? Eu gosto de decorar minha casa com as coisas que eu gosto de assistir, então eu resolvi imprimir um personagem que eu gosto muito. Vocês vão ver que eu acabei manchando um pouco a parte de baixo da cabeça ali, do Ed, mas como é pra mim mesmo, eu acabei nem ligando muito, né? Então, mesmo com aerógrafo, eu começo a utilizar o pincel para fazer os detalhes, porque geralmente eu uso alguma coisa para mascarar, assim, né, as partes que eu não quero que a tinta do aerógrafo acabe espirrando. Mas eu acho que esses detalhes eles ficam muito melhores quando a gente utiliza um pincelzinho assim bem fininho pra gente fazer um acabamento bem legal assim. Então eu acabo utilizando dessa forma mesmo. Eu pintei todos os detalhes do Ed com um pincelzinho bem fininho e de cerda bem comprida, que eu acho que facilita bastante para fazer esses pequenos detalhes. Porque mesmo um pincelzinho bem fininho e de cerda curta, eu acho que pode atrapalhar um pouco a gente fazer um movimento bem tranquilo, assim, sabe? Fazer uma linha bem fininha. Então eu gosto mais desse pincel de cerdas longas. E aí o cabelo dele eu resolvi pintar com o pincel mesmo, ao invés do aerógrafo.
E pra não ficar tanto a marca assim das cerdas dos pincéis, assim, quando a gente vai passando, o legal é a gente diluir bem essa tinta, não ao ponto assim de ficar como se fosse um wash, mas um pouco mais firme assim a tinta, só que isso ajuda também a não deixar as marcas do pincel. Então aí eu faço aí geralmente 2 ou 3 camadas no pincel para cobrir bem, sem ficar muita marca de pincel na pintura. E eu sempre vou acertando ali com um pincel fininho de cerdas longas. E se caso eu borrar, eu volto com a tinta mesmo do tom de pele ou da parte onde eu borrei e vou corrigindo esses pequenos borrões que eu fiz. E aí, pra pintar a guitarrinha dele, eu usei uma tinta preta diluída mesmo, ao invés do aerógrafo, e fui passando em 2 ou 3 camadas, acho que foram 3 camadas de tinta para cobrir bem direitinho. E aí quase não ficou com marcas assim do pincel, né? E daí eu peguei uma tinta prata da Acrylex, que é uma tinta acrílica, e fiz uma espécie de um dry brush ali onde seriam as cordas da guitarra, né? Eu coloquei essa fita crepe ali pra não ter perigo de borrar e manchar a parte ali que eu já tinha pintado de preto. E daí eu fiz os detalhes em prata, mas depois eu acabei borrando um pouquinho também, então eu acabei não filmando essa parte, mas eu consertei as partes que eu borrei ali com a tinta preta mesmo, e ficou um resultado bem legal. E daí, pra gente poder fazer uma variação de textura, eu usei 2 vernizes, né? Então, eu usei o verniz fosco da Acrylex e esse daí da Tech Bond, que ele é um verniz brilhante, então eu passei na guitarra e na jaqueta do Ed. Eu acho legal a gente criar essa variação de texturas, né? Ainda mais uma peça que é bem simples e ela tem muitas partes pretas, então é legal a gente usar vernizes diferentes para criar essas texturas. Né? E aí eu mascarei tudo com fita crepe, para o verniz não acabar passando para onde eu não queria. E aí uma dica legal é colar uma fita crepe antes mesmo de passar o primer, para a gente poder passar a cola ali e a cola aderir melhor, porque se a gente passar por cima da tinta, a cola, às vezes a cola não fica tão firme, né? E como essa peça não tem nenhum tipo de encaixe, né? Eu achei que seria legal colocar uma fita ali para tinta não ficar onde vai sair a cola. E daí na base, eu acabei não imprimindo a base, eu preferi usar uma base acrílica que a gente já compra pronta mesmo. E para colar bem, eu gosto de riscar um pouco ela com um estilete para a cola também aderir melhor, né? A cola instantânea. E aí eu mostrei para vocês que eu utilizei a cola da Uma Super, que eu gosto muito dessa cola porque ela tem uma aderência muito boa. E depois eu soltei a cabeça do Ed de novo porque eu vi que a guitarrinha não estava entrando direito para eu colar. Então, como a cola ainda não estava 100%, eu consegui tirar. E aí eu colei a guitarrinha ali de um jeito que a estampa da camiseta dele aparecesse um pouco, né? E aí esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo.